Shalom, 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 bom dia, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, que a graça do Deus vivo esteja sobre nós, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas e que entendamos que Ele nos ama, e por conta desse amor tão perfeito, eterno, e maravilhoso e bondoso, nós estamos aqui mais um dia para, na presença dEle, executarmos juízo contra aquilo que é contrário a Ele. A palavra de Deus diz que a santidade convém à casa do Senhor. Amém? Então, estamos aqui para sermos santos na presença dEle e correspondermos ao amor de Deus. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, hoje estamos aqui, Senhor, e queremos que o som dos céus invada este lugar, um som de despertar o teu fôlego, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia venha invadindo este lugar e que possamos, Pai querido, renunciar, Senhor, através de ver o pecado como tu vês, Senhor. Nós queremos sair de ambientes, de casas, frequências, atmosferas, Pai querido, queremos sair de regências das trevas, Pai. E por isso estamos aqui, Senhor. Há uma musicalidade, Senhor, às vezes mundial, ao Rei da Glória, às vezes só brasileira, às vezes do Estado, Pai querido, que vem contra as nossas vidas, e esses sons, esses domínios, esses governos, nós queremos que venham ser arrancados de nossas vidas, lugares, ó Pai querido, que distorceram a nossa identidade, mesas que distorceram com propostas malignas a nossa identidade. São lugares de aprisionamento, lugares, ó Pai querido, de cativeiros, mas estamos aqui porque entendemos que Tu nos amas com um amor forte, furioso, um amor, ó Pai querido, que as muitas águas não podem apagar, não podem afogar esse amor. Nós estamos aqui porque queremos que esse amor cresça e nós aqui em Ti, Cristo vivo, venhamos a diminuir, que Adão diminua, Pai querido, cada vez mais. E como Tu dizes, a casa de Saul comece cada vez mais a perder e a casa de Davi, casa firme, se estabeleça como a casa de Zadok, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Então vamos lá. Eu quero colocar aqui algo que hoje, quando acordei, o Senhor falou algo ao meu espírito. Eu estava assim antes de levantar, já apresentando o dia, falando com Deus ali, e o Senhor trouxe essa palavra a respeito de homologeu. Eu já falei isso aqui, eu creio, a respeito de ver as coisas como Deus vê. Homo quer dizer igual, logeu quer dizer logos quer dizer palavra. Então, ter a mesma palavra, o mesmo olhar, vamos adequar aqui para a nossa situação, sobre as coisas que acontecem. Então, qual é o olhar de Deus para isso que vamos apresentar hoje diante do Senhor? Qual é o olhar de Deus para as mesas que nos assentamos? Qual é o olhar de Deus para as palavras malditas que recebemos? Qual é o olhar de Deus para as musicalidades às quais nos submetemos, sejam elas de grande prazer aos nossos ouvidos, ao nosso corpo, que vai tomando aquele ritmo? Qual é o olhar de Deus sobre as circunstâncias que regem a nossa vida? Shalom, shalom, irmã Janaína, Deus te abençoe. Então, é isso que nós queremos hoje colocar na presença de Deus, para que o olhar poderoso do Senhor, o fogo consumidor do Senhor venha para arrancar de nossas vidas esses sons, essas frequências, esses ambientes, atmosferas, regências, governos e as casas de prisões que às vezes nós entramos por conta de darmos crédito, nós ou a nossa geração. Então, isso Deus me deu. Eu quero ver o pecado como tu vês. Você pode dizer isso comigo? Senhor, eu quero ver o pecado, a transgressão, a iniquidade como tu vês. Não quero ter o meu próprio conceito em relação à pecaminosidade. Quero que tu abras os meus olhos, que tu abras os meus ouvidos. Eu quero ver e ouvir como tu vês e ouve. Amém? Então, nós queremos hoje nos alinhar àquilo que Deus diz em relação a cada circunstância que vivemos. Se Deus fala, você é vitorioso, vitoriosa, então somos vitoriosos diante do Senhor. Agora, se Deus falar, entregue isso, isso não serve, é sujeira, é impureza, é pecaminosidade, nós entregaremos. Porque o que nos fará livres é crermos na lei do Senhor que restaura a alma. Não é aquela lei no sentido de mandamento e ordenança, onde tínhamos que cumprir cada uma delas. Cristo já cumpriu nele mesmo. Mas aquelas que o Senhor revelar
no nosso espírito, no nosso coração, no nosso entendimento, nós falamos, Cristo vivo, tu já cumpriste esta lei, e agora tu vives dentro de mim. Shalom, shalom, irmão Alfredo, seja bem-vindo. Então, Cristo vive dentro de mim, e essa lei já está cumprida, me faz dar o fruto, e o Cristo vivo, que mora dentro de mim, poderia dar. Entende? Não é você que cumpre a lei, Cristo já cumpriu a lei, e ele está esperando que alguém fale, Cristo, desperte dentro de mim e me ajude a fazer de acordo com esse mandamento eterno. Amém, amados? Então, o Senhor não quer que nós façamos nada sem Jesus Cristo. Não vá tentar vencer o pecado sem o Cristo vivo, porque a glória seria para a sua carne religiosa, que tentou vencer o pecado. Toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração é para o nosso Deus. A carne religiosa compete com as manifestações de Cristo, e possamos ter esse cuidado. Então, voltando aqui, nós estamos, até coloquei ali uma música do Antônio Cirilo, não é? Junto com a Heloísa Rosa, onde ele fala, abre os meus olhos para que eu possa ver, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir teu grande amor. Então, eu quero já que você esteja envolvido no ambiente de amor. Não, como temos insistido em falar nisso, se vamos quebrar fundamentos, se o ambiente não for de amor, podemos entrar muito facilmente pela porta da acusação e da condenação. Nosso ministério é um ministério, sim, que proclama a morte, a Adão, a pecaminosidade, a transgressão, a iniquidade, mas é, sim, no ambiente de amor. Então, não se confunda, em nome de Jesus. Jesus não está aqui te acusando, ou nós, como ministro da palavra, não estamos aqui te acusando, te condenando, falando, meu Deus, quanto pecado que eles encontram. Nós estamos aqui lavando a tua vida pela lavagem da palavra, porque o Senhor fala que Jesus faz isso pela noiva, ele a lava pela lavagem da palavra. E nós estamos aqui sendo instrumentos da parte de Deus para fazer esta obra nesse fim de tempos. Amém? Em nome de Jesus. Então, amados, outra coisa que Deus colocou aqui no meu espírito ele falou várias vezes assim, tenho, porém, contra ti que toleras. Nós pegarmos essa palavra, está lá em Apocalipse, onde o Senhor está denunciando a igreja de Tiatira a movimentação de um determinado tipo de potestade do ar, ou em alguns locais, um principado, não é? Mas o Senhor está falando a respeito de Jezabel, e ele está falando, tenho, porém, contra ti, contra a igreja de Tiatira, que ela estava tolerando aquela mulher chamada Jezabel. Deixa eu olhar aqui, Tiatira tem um nome, é uma representação muito particular, eu não me lembro agora certinho o que quer dizer Tiatira, mas é um nome um pouco pesado, a significação de Tiatira. Então, vamos ver aqui o que quer dizer esse nome, para que nós saibamos que o Senhor não quer nos encontrar como Tiatira, ele quer nos encontrar como aqueles que estão cheios da glória de Deus. Amém? Então, só um minutinho aqui que estamos procurando. Carta à igreja de Tiatira. Ele tem os olhos de chama de fogo, os pés como bronze polido, toleras, a mulher. Jezabel, vamos ver aqui o nome Tiatira. O que significa? Odor de aflição. É um nome pesado, não é? Odor de aflição. O Senhor quer tirar esse cheiro de nós. Shalom, shalom, querido. O Senhor quer tirar esse cheiro de nós. E olha que interessante, nós estamos aqui com a oração de Jabes para poder sairmos deste lugar. Então, não me lembrava o que era Tiatira. Vê como o Espírito Santo quer nos auxiliar. Ele está comandando essa manifestação da saída desses cativeiros de morte nos quais estávamos. Ele está falando para mim e para você, olha, esse odor de aflição. Se você entender quem você é, se você falar o que eu falo, se você ouvir o som da minha voz e começar a reproduzir o que a minha voz fala para você, saindo das frequências das aflições, esse odor vai ser dissipado. É muito Deus para conosco. Não estou falando isso para me exaltar, para falar que eu estou sendo usada por Deus. Não, não é isso. Eu estou falando isso porque há um Deus que tem interesse na tua vida, na minha vida, para nos limpar. Tiatira é a igreja
uma das 7 igrejas da Ásia, que o dono da igreja, o Senhor Jesus, vem para confrontar e corrigir. Amém? Então, o Senhor traz ali aquela palavra para a igreja que tem odor de aflição, né? A sua identidade é odor de aflição, ele está falando para ela: tenho, porém, contra ti que você toleras essa mulher que se auto-intitula Jezabel. Não estamos aqui falando de Jezabel, mas eu quero falar com você e comigo mesma a respeito de algumas coisas que às vezes temos tolerado nas nossas vidas. E aqui Deus começou a trazer ao meu espírito: você tolera as manifestações dos que pervertem a minha palavra aos teus ouvidos. Então, aquelas coceiras que dão nos nossos ouvidos, porque temos carências e cobiças dentro do nosso coração, como a mesa de Nabucodonosor, nós toleramos. Então, pervertendo a palavra, nos chamando para a mesa sedutora, mas toleramos. O Senhor está falando: não tolere. Amém? Tenho, porém, contra ti, que toleras a atuação daqueles que pervertem a minha palavra, que são religiosos, são farisaicos, são aqueles que creem só no que eles querem crer. A minha Bíblia não tem uma totalidade para eles de correção, de admoestação, de crescimento, mas a minha Bíblia pode ser separada em partes, isso eu quero, isso eu não quero. Então Deus está falando: eu não quero que você seja assim, deixe de tolerar esse tipo de manifestação. Outra coisa que Deus está falando: eu tenho contra você e contra mim, que nós as manifestações do que me prendem sem nenhuma atitude, numa passividade que me aprisionou, me cativou. Então Deus está falando: tenho, porém, contra ti, que você é passivo. As coisas vão chegando e você não toma providência. As situações vão se avolumando, você vai sabendo aqui das coisas que foram acontecendo na sua vida e você fala: amanhã eu resolvo, depois eu resolvo. As passividades, isso é contra nós, na presença de Deus. Aí depois, tenho, porém, contra ti que você perdoou, sim, mas não limpou os altares que foram feitos pela pecaminosidade, a transgressão e a iniquidade. Não limpou. Eu já perdoei fulano, Beltrano. Ontem mesmo, a respeito daquilo que vamos fazer hoje, a respeito da musicalidade, o Senhor me trouxe uma música antes de eu me casar. Uma música muito, muito, muito antiga. Já me casei, já faz... E, pastor Alexandre, nos acostumamos com o mal, cheiro da aflição. Isso é forte. Nos acostumamos com aquele fedor. Está tudo fétido, estragado, está em estado de putrefação. Mas estamos ali acostumados com aquela sujeira, não é? Pela inoperância da nossa fé. Será que, não é? Deus vai me dar isso? Então é melhor eu nem tentar. Então, o Senhor está falando hoje. E o Senhor foi tão interessante que eu estava ali falando com Deus a respeito de como faríamos hoje e o que havia na minha vida que precisava ser desligado. Sabe o que Deus me trouxe? O começo do meu relacionamento com o apóstolo Alexandre. E o começo do meu relacionamento com ele foi muito terrível. Eu estava já noiva. Entenda isso, eu estava noiva com casa alugada. E aí o que aconteceu? Eu achei que poderia tirar uma casquinha do apóstolo Alexandre. Na época, logicamente, não era apóstolo, não é? Achei que poderia estar ali me envolvendo com ele. E o Senhor me trouxe uma música da Bola Dividida, Luiz Airão. Não é? Olha que antigo, denuncia muito a idade. Mas o Senhor me trouxe aquela música, eu estava na pia e já tínhamos pedido para a nossa... Se mexer, vai feder mais. Isso é uma mentira do adversário. Mexe, 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 mexe. Deixa o Espírito Santo mexer. Olha que coisa tremenda. Nas narinas de Deus, o nosso início de relacionamento estava fedendo. Havia um odor de aflição. Aí a gente já tinha feito uma lista, ele para mim, eu para ele, para nós entrarmos nesse lugar, para arrancarmos as nossas sujidades. E não é interessante que Deus veio com uma música para denunciar o meu pecado? Na época era uma música de muito sucesso, chamava Bola Dividida. Será que essa gente percebeu que essa morena desse amigo meu está me dando bola tão descontraída? Só que eu não vou em bola dividida. Então, o Senhor veio trazer o início do meu relacionamento com o meu esposo, Alexandre. Então, observe como Deus está interessado em limpar aquilo que é sujidade na presença dele, e está com esse odor de aflição, e o adversário chega lá. Nós não tratamos de casamentos, não tratamos de casados, não casados, mas com uma abertura dessa no reino espiritual.
Até ontem não sabíamos com a profundidade que havíamos pecado, o desdobramento do nosso pecado não estava claro ao nosso entendimento. Mas a partir de ontem, Deus falou: olha, o que vocês fizeram foi isso aqui. E aí eu comecei a me lembrar dos meus procedimentos na casa que eu já havia alugado e dos procedimentos do Alexandre, né, do meu futuro esposo, na casa que nós havíamos alugado. E o que nós fizemos com aquela outra pessoa que estava envolvida naquele triângulo amoroso. Então, amados, Deus não está brincando conosco. E eu creio que se Ele trouxe para a minha vida, não está fazendo diferente com você. Ele está trazendo, sim, os lugares de cativeiro e de prisões, através das músicas, das frequências, daquilo que fazemos, não fizemos, na nossa irresponsabilidade de Adão, e agora estamos querendo aí trazer, edificar uma casa nova sem tirar o odor da aflição, sem tirar aquilo que toleramos por tanto tempo. Por isso a palavra que Deus me deu foi: veja o pecado como eu vejo. Porque aí vocês vão ter sucesso naquilo que vocês estão fazendo. Porque se nós virmos o pecado como nós achamos que o pecado deve ser visto, o nosso arrependimento será muito raso. Nosso arrependimento vai ter pouco efeito, porque não se iguala à santidade de Deus para aquele assunto. Nossa, mas que arrogância! Você quer se igualar à santidade de Deus? Sim. Naquilo que ele revelar, com a profundidade que ele me revelar, é ali que eu vou entrar. Não vou inventar moda. Mas se Deus falar para mim: filha, olha o que vocês fizeram. E aí ele começa a me trazer à memória os pontos. Fiz aquele homem de bobo. Ele estava investindo num relacionamento. Tinha dinheiro envolvido, porque depois tivemos que dividir os móveis. A gente já tinha sofá, já tinha fogão, já tinha um monte de coisa. E eu, na minha pecaminosidade, na independência, na promiscuidade do meu coração, fui enganando uma pessoa, não é? E olha o que essa música fala: se ela fez com ele, vai fazer comigo. E o que aconteceu com meu esposo? Me traí novamente. Você entende o que eu estou falando? Então, Deus, ele trouxe os detalhes da minha perversidade e os detalhes da perversidade do meu esposo, meu futuro esposo, e trouxe para o meu esposo ainda: olha, aquilo que vocês fizeram vai ter consequência para você. Entende? Então, não estou falando de uma santidade inventada, eu estou falando de uma santidade real que vem como fogo consumidor para nos purificar. Não fuja do fogo. Quem habitará entre as labaredas eternas? O livro de Isaías diz isso. Aquele que estiver revestido já do fogo consumidor e que se permitir purificar, esse vai conseguir andar entre as labaredas eternas. Porquanto aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, puderam andar entre as labaredas eternas, porque ousaram crer que já havia um fogo neles. Então há um fogo dentro de você, um fogo cerrado, como diz aquele jovem que canta aquele hino: eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Jeremias disse isso: eu tenho um fogo cerrado no meu peito, não me dá descanso. Então eu quero que você entenda isso. Não estamos aqui para remexer no passado, para que o seu passado venha só cheirar mal. Nós estamos aqui remexendo no passado, para que venha o bom perfume de Cristo, porque o conhecemos na profundidade do seu perdão, da sua bondade, da sua misericórdia e do desejo que ele tem de nos dar um futuro e uma esperança. Amém? Então vamos continuar. Então eu tenho, porém, contra ti que você perdoou, mas não limpou das impurezas aquilo que foi feito. Você pediu perdão, você perdoou, só que não foi lá limpar cada uma das manifestações que você trouxe para aquela pessoa que foi ferida e machucada. Então, eu estava comentando com meu esposo, eu falei para ele: nós temos que entrar num arrependimento igual foi do aborto. Arrependimento na profundidade que você pecou. Então, você não apenas fez um aborto, não, você assassinou uma criança, você assassinou um inocente, você fez culto a Moloque, você deu o seu dinheiro, financiou o trono da impiedade, da iniquidade. Então, o adultério, o que é o adultério? Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Então, já vá tomando posse da vitória que Deus está te dando, porque Ele está tirando o odor das aflições que o pecado traz para nós. Amém? Aí depois, não nos limpamos do lixo. Aí depois, mas hoje eu entendi pela tua palavra, tua revelação, e acredito que tu és justo no teu falar e puro no teu julgar.
Salmo 51. Davi disse isso. Tu és puro no teu falar, no teu julgar. O Senhor não está me colocando uma balança enganosa contra mim. Tu és justo naquilo que tu falas a meu respeito e naquilo que tu julgas a meu respeito. Tu não estás brincando comigo. Tu não tens um coração falso, um coração mentiroso. Tu estás fazendo isso porque tu me amas. Então, é dentro desse ambiente que nós vamos fazer essa renúncia hoje, em nome de Jesus. Porque Deus, ele tem aqui um convite para nós. Eu quero que você quebre a força do espírito de orgulho que levou você para este lugar. Porque o que poderia me levar, amados, para aquela sedução maldita, naquele lugar o qual nós estávamos, se não um espírito de orgulho, de achar que eu poderia desprezar um homem na sua masculinidade, no seu compromisso comigo e todas as outras coisas que eu fiz nos desdobramentos do meu pecado, a não ser o orgulho de achar que eu posso qualquer coisa, que é justamente o humanismo que tem invadido a humanidade. Podemos qualquer coisa, podemos nos tornar como animais, vestir as fantasias de animais e achar que aquilo me representa. Eu posso ter um bebezinho que não saiu do meu ventre de maneira nenhuma, eu posso ir lá e pedir até Bolsa Família, não é? Para que esse bebezinho me sustente, porque eu comprei, e eu posso fazer dele o que eu quiser. Eu posso ir lá numa igreja e pedir para que esse bebezinho, que não nasceu das minhas entranhas, não é? Não é adotado também, mas é um brinquedo, é uma massa sem vida. Eu posso ir lá e falar: eu quero que você purifique esse bebê dos pecados dele, batiza-o. Então, exatamente a mesma linha de pensamento, maximizada. Eu posso todas as coisas e não importa o que está acontecendo com aqueles que estão ao meu redor. É o hedonismo, a egolatria, o homem no centro de todas as coisas. Importa que eu tenha prazer no que eu estou fazendo. O restante, tanto faz, não é? E é disso que Deus está falando. Quebre a força desse espírito que te rege. Eu quero que você saia do governo desses malignos, eu quero que você saia dos lugares de silêncio. O apóstolo pediu para explicar isso melhor. Eu estou falando que a regência que estava sobre a minha vida é o espírito de orgulho da egolatria, do hedonismo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero adulterar, então eu posso fazer isso dentro da casa, que talvez futuramente, não é? Eu vá morar, eu tinha um compromisso de noivado, mas estava autocentrada, ególatra, me adorando, me idolatrando. Então, poderia levar o meu amante para dentro da minha casa, junto com o meu futuro esposo, e ali trocar olhares, ali trocar gracinhas. É disso que eu estou falando. E esse orgulho ele é maximizado agora numa manifestação de bebês reborn, numa manifestação dos homos, que todo mundo já entende, numa manifestação daquilo que é a pecaminosidade verdadeiramente sem nenhuma consequência. O que me importa se isso está machucando uma pessoa ou outra? O que me importa se isso é mentira? Se esse bebezinho é uma fabricação da minha mente doente? É disso que eu estou falando. De um princípio de orgulho que rege a vida das pessoas. E a manifestação do orgulho vai sempre ser, diante das narinas do Senhor, um odor de aflição. Vai ser uma tiatira na presença de Deus. E eu tolerava isso dentro de mim. E o Senhor está falando: filha, você pediu perdão, mas não limpou as impurezas. Você não soube ainda detectar toda a maldade que você expressou contra aquele homem, contra a sua própria vida e contra a vida do seu amante, que era o seu agora o esposo. Você entende? Deu para entender agora, apóstolo? E aí depois, aí nós vamos falando aqui, então vamos sair desses governos, vamos sair do lugar do silêncio, porque o orgulho nos leva ao lugar de silêncio da voz de Deus. Sim, somos mais cruéis do que imaginamos. Essa é uma boa palavra. Crueldade. Estar assentada. Amados, vou abrir muito o meu coração para você. Eu estava num barzinho lá em Bauru, na cidade que eu morava, juntamente com o meu namorado, o meu noivo. E eu estava junto com o Alexandre. E ali, um amigo do Alexandre falou: qual que é daquela moça lá? Ela está namorando vocês dois? Veja, na frente do meu namorado, do meu noivo.
Com casa alugada, móveis comprados e as coisas todas para fazer. Sabe quem ia ser o padrinho do nosso casamento? O Alexandre. Veja a maldade no nosso coração. Estou falando isso para que você entenda que nosso pecado é contundente. Nosso pecado é cruel. Ele engana as pessoas e coloca isso como normal. Todo mundo faz, mas você foi chamado para ser santo. Limpe isso. Limpe isso. Era a atmosfera que estava liberada naquele lugar, o apóstolo Alexandre está falando. As pessoas que passavam viam. Havia uma atmosfera para ser vista por aqueles que estavam passando ao nosso redor. Mas eu, o Alexandre e aquele rapaz enganado, não estávamos percebendo isso. Estávamos só na nossa paquera, na nossa sensualidade, no hedonismo, no orgulho. Então é preciso quebrar a força desse prazer. Esse espírito aqui, ele dá prazer para a nossa carne. Essa manifestação dá prazer para a nossa carne. Por que estou trazendo isso? Para que eu e você entendamos que o nosso pecado ele é contundente, ele é destrutivo, ele é cruel. Ele não brinca de ser pecado. Por isso que o pai fala que o salário do pecado é a morte, porque nós matamos as pessoas ao nosso redor com o nosso pecado. Pais e mães que deixam seus filhos para trás. Mulheres que não se importam, como eu, de assassinar os seus filhos dentro do ventre. Pessoas que não se importam de fazer a outra pessoa de boba, de bobo, se colocando no lugar do adultério. Pessoas que não se importam de expor o seu corpo para que todos os olhos a devorem com os seus olhos, para que ela possa se sentir bem, saciada na sua cobiça de ser aceita, porquanto um espírito de orfandade me regia, chamando os outros espíritos pervertores de uma sexualidade, para que eu fosse saciada naquilo que Satanás colocou dentro de mim como identidade e marca. É disso que eu estou falando, mas hoje o Senhor está falando para você, você é mais ilustre. Você tem um brilho, você tem uma radiância. Ainda estamos debaixo da frequência da primavera. Primavera quer dizer sons do céu. Primavera quer dizer há uma luz para você. Primavera quer dizer há uma exaltação para você. São as manifestações ali dos 3 meses que temos para viver a primavera de Deus. Há um atacar de Deus. Tire esses inquilinos do teu coração, porque eu estou te chamando para isso, estou te capacitando para isso. Não se furte, isso mesmo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Pode ser assim uma ministração que choque um pouco os ouvidos puritanos e farisaicos. Aí precisa de falar tudo isso? Precisa. Porque brincamos com o pecado. Brincamos com a vida dos outros. Que tristeza, eu conversando com meu esposo. Ah, sabe o que Deus falou? Aí mandei a música para ele, falei, olha, o que Deus falou. Estou brincando. Fizemos tanta barbaridade, amados. Fomos cruéis na nossa jornada. Silenciamos filhos. Tratamos filhos como bebês. Essa manifestação desse bebê reborn é a manifestação do que fizemos dos nossos filhos muitas e muitas vezes. Põe ele aqui, põe ele lá, põe ele aqui, põe ele lá. Bebês sem vida, mas eles tinham vida, eles choravam de verdade. Mas nós, por causa da dureza do nosso coração ou da nossa religiosidade, uma vez ouvi meu filho falando, já falei aqui, mãe, você dá mais atenção para as pessoas de fora do que de mim, que sou teu filho. Estou querendo mostrar minha prova de matemática, estou em dificuldade, você nem aí comigo. Bebê reborn. Agora é a manifestação, exteriorizou. Filhos como bonecos, que não têm vida. Mas já isso já estava dentro do nosso coração, como pai, como mãe. Dando bebezinhos como bonecos. Põe aqui, põe ali, põe para assistir desenho na televisão, não me atrapalha. Não me atrapalha. Não quero beber, meu corpo é muito lindo. Não quero beber, ele vai atrapalhar a nossa intimidade, somos só nós dois. Estou falando dessas coisas assim. É preciso nós entendermos que o pecado fere o coração de Deus e fere aqueles que estão ao nosso redor. E brincamos com a nossa vida, somos irresponsáveis com a nossa vida. Aí chegamos lá diante do Senhor, me perdoa por causa da multidão dos meus pecados. E Deus é obrigado a engolir isso.
apóstolo pediu para eu ler o que ele escreveu. Vamos ver o que ele escreveu. Aleluia. Glória a Deus. Brincar com o pecado, às vezes, é inconsciente e ignorância. O grande problema agora é que brincamos com o arrependimento genuíno e profundo. Verdadeiro. Somos superficiais no arrependimento. Sabe por quê? Porque não queremos encarar a miséria que somos. Enquanto estava procurando Tiatira, eu achava assim, Tiatira acho que quer dizer miséria. Acho que Tiatira quer dizer miséria. Mas não está muito longe, amados. A miséria do nosso pecado. E aí nós queremos camuflar isso com uma caiação, como um dos grandes profetas falaram. Os profetas maiores falaram, não lembro se é Jeremias ou se é Ezequiel. Vocês estão caiando as paredes e falando que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Deixa Deus tirar essa capa de orgulho, quebrar a força desse espírito das trevas que justifica o teu pecado e o meu pecado. É melhor nós, nos apresentarmos a Deus e falar para Ele, Senhor, eu sou uma miséria. Se o Senhor não me tirar dessa miséria, eu vou morrer assim, eu não quero morrer assim. Porque tu entregaste teu filho, o preço foi alto. E eu quero fazer jus ao sacrifício do teu filho. Nós precisamos, amado. Nós precisamos de um arrependimento genuíno. Não estou falando isso para que você se manifeste, ai, que cruel que eu fui, umas lágrimas vazias. Eu quero que haja peso de arrependimento, sim, pelo Espírito de Deus. Peso de arrependimento. Quantas vezes falei para o meu esposo, você está me pedindo perdão, mas eu não vejo peso de arrependimento. Você não tem peso, eu falava para ele. Suas palavras não têm peso de arrependimento. Sabe por quê? Pedia perdão com a boca, mas o espírito de orgulho ainda estava lá, grudado no espírito dele, como o meu. Tantas e tantas vezes, está grudado no meu espírito. Ah, me perdoa, Alexandre. Não sei o que lá, não sei o que lá. Só que o espírito que segura ali, a minha alma, o meu espírito ali, naquele lugar de cativeiro, foi quebrado, a força daquele orgulho, e eu acho que ainda posso falar determinadas coisas do mesmo lugar espiritual. Ah, não quebra a força da ira, não quebra porque o espírito da ira está grudado no teu espírito, você ainda justifica o espírito da ira. Eu justificava o espírito da sensualidade em mim, mas o Senhor está falando, quebre isso. Porque primeiro no espírito, Leviatã, Behemote, primeiro quebra a força do orgulho para que as estruturas só venham ruir, porque nós quebramos a força de Leviatã e das justificativas, da autojustificativa em nós. É sério, amados, muito sério. E aí depois nós vamos falar para Deus, eu quero, Senhor, quebrar a força desses altares e das suas vozes em mim. Pensa uma pauta dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu ia digitando, o Espírito Santo ia falando. Ele ia falando e eu ia digitando. Eu quero quebrar a força desses altares e de suas vozes em mim. Fundamentos rompidos impedem o justo de receber o que Deus preparou para que ele recebesse. Estamos aqui nessa temporada para amar a justiça e odiar a iniquidade. Em nome de Jesus. Nós temos que começar a dizer diante do Senhor, Senhor, eu fui muito cruel, eu fui leviano. Precisamos, amados. Você que se deitou com alguém, já falamos de sexualidade, mas eu creio que o Senhor está trazendo ainda você que se deitou com alguém, tirou a virgindade dela, estava dentro da igreja. Você apresentou o sangue daquela virgindade a uma potestade do ar, a um trono, talvez, chamada Diana, que é um outro nome de Afrodite. Diana, aliás, não é Diana, é Diana. Artemis, essas sedutoras. Fizemos ali um altar, entregamos o sangue daquela virgindade naquele lugar. Ah, eu forniquei. Não, não é isso não. Eu fiz um culto ali a demônios, entreguei meu corpo para que era para ser santo a uma entidade. Enganei, ludibriei, não tinha intenção nenhuma de casar, nem a mulher, nem o homem, no meio da fraude, defraudação. E estamos aí com o pecado como coisa de somenos, como coisa pequena. Não entre por esse caminho, não. Entre por um caminho de arrependimento profundo. Então, o Senhor colocou no meu espírito, quero quebrar a força desses altares e de suas vozes em mim, na minha casa, no meu geracional, na minha linhagem. Eu quero amarrar-me ao boi mais velho,
Eu deixo que ele me conduza. Tudo isso já está fazendo parte da nossa renúncia. Em nome de Jesus, a conta dos prazeres está chegando. Certamente o teu pecado te achará. Está lá no livro de Levítico. Certamente o teu pecado te achará. Nosso pecado está nos achando. Está falando, paga-me o que me deves. Paga-me o que me deves. Graças a Deus por Jesus Cristo, o pagador de contas. Graças a Deus por sacrifício cruento de Jesus na cruz. Graças a Deus que Ele tem, através do seu sangue, a saída para tudo isso, as nossas malignidades. Sabe qual é o grande embate aqui? É com quem você e eu vamos nos parecer. Com quem você quer se parecer? Com o Cristo vivo, santo, ou com Satanás e as suas crueldades? Esse é o grande embate desses dias do Pentecostes. Você vai colher quem? Cristo ou as abominações do passado que ainda estão aí? Porque justificamos o nosso passado. Aí depois, manifesto-me como filha de Deus. Quem você é, quem eu sou? Somos filhos. Para desfazer aquilo que foi feito. Pelos meus antecessores e por mim mesma, eu desfaço as obras das trevas, da sedução, dos sons infernais e me entrego ao som do céu em nome de Jesus. Há um som neste lugar, ainda que não esteja audível para você, mas no meu espírito há um som neste lugar, há uma trombeta tocando, há um despertamento de Deus, há um chofar, há um fôlego de Deus, há uma manifestação do nosso Deus, falando novamente, eu crio e eu recrio. Você destruiu a minha criação, eu te recrio em Jesus Cristo. Em qualquer lugar que você tenha ido, eu alcanço você com a minha mão forte, poderosa e amorosa. É isso que Deus está fazendo hoje. Então, agora, amados, nós vamos começar a falar com Deus. Você vai falar para Deus assim: Pai, em o nome de Jesus, eu tomo a postura de Jabes e declaro que eu decido mudar a minha rota de destino. Não estou mais destinada a viver o que Adão semeou. Em nome de Jesus. Porque eu sei que há um propósito de Deus em mim e para mim. Eu tenho a minha identidade de odor de aflição, de dores, de aflições. Essa identidade foi trocada, porque em mim habita o Espírito de Cristo. E esse Espírito está julgando todas as coisas dentro de mim. E é possível sair desses lugares de cativeiro, desses lugares de prisão. É possível. E eu estou saindo, porque o propósito de Deus se irá cumprir na minha vida. E meu destino profético, gerado em Deus, desde antes da fundação do mundo, por conta de serem as boas obras de Deus preparadas para mim, se cumprirão, porque fiel é o que prometeu e também o fará. Em nome de Jesus. É nesse entendimento que nós vamos fazer essa renúncia. E eu creio que você já gastou tempo com Deus para falar aquilo que você quer ser diante de Deus. Nós vamos pegar aqui a oração de Jabes para fazer. E eu quero dizer que os itens para o arrependimento, como coloquei lá ontem, foi em qual mesa de sedução estamos assentados. Se há uma mesa de sedução, você vai se levantar dela e vai falar: eu quero a mesa de Mefibosete, onde Jesus me justifica. Se houver uma coexistência pacífica com uma identidade corrompida, você vai falar para Deus: eu quero estabelecer guerra contra essa personalidade, essa identidade que não está ligada ao teu espírito
dentro de mim. A outra coisa, as idolatrias. Eu não quero mais ser semelhante a nenhum ídolo que eu formei dentro de mim. Eu quero sim, Senhor, que aquilo que foi produzido por alguma cilada, alguma circunstância, como Lia, Raquel, Jacó, numa noite fatídica ali, eu quero que na minha vida não esteja mais me perseguindo nem me regendo. Não serei como Lia. Agora ele vai me amar, porque o amor do Cristo vivo já está em mim e é a meu favor. Aleluia. Você vai falar para Deus: eu estou eliminando fantasmas e discernirei o que é para morrer. Saberei o que é para a tua glória, como Marta e Maria na ocasião de Lázaro. Eu estarei discernindo o que é para morrer e o que não é para morrer, o que é para a tua glória. Aleluia. Papai, eu quero que o Senhor tire toda a resistência à tua paternidade e às paternidades colocadas na terra a meu favor. Eu quero aceitar que há autoridade nos céus para a minha vida, porque eu não sou órfã. Ô, irmã Ana Lúcia, que bom que você está aí. Deus te abençoe. Eu quero, sim, aceitar a autoridade que é colocada nos céus por ti, porque tu és aquele que não permite que eu continue na orfandade, mas quero também assumir a autoridade daqueles que tu colocaste na terra. Não como tiranos, não como Nabucodonosor, mas como Davi, que chama os aleijados para sentarem-se à mesa da comunhão. É isso que eu quero viver, Jesus. Tudo isso é. Bendito seja o nome da tua glória. Há uma ata sendo escrita aqui diante do Pai a nosso favor. Entende? Então esteja atento. Senhor, que a minha ata, que está sendo escrita agora, revogue todo decreto antigo. Você entende a seriedade disso? Tem uma ata sendo escrita, e cada um dos nomes que aqui estão e que ainda estarão assistindo, há uma ata sendo escrita a teu favor, e os decretos do passado estão sendo revogados. Então, coloque teu coração, por mais sóbrio ainda, coloque a tua oração de renúncia, aquilo que você vai receber conforme eu for orando, vá colocando diante de Deus, porque decretos malditos, destinos malditos, identidades malditas estão sendo canceladas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do teu arrependimento e do meu arrependimento. Estamos batendo no peito como aquele publicano: tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. E Deus está escrevendo, lavrando uma ata a nosso favor. Aleluia. Depois, nós vamos ainda pedir para Deus: Senhor, todo som maldito, como eu recebi aquela revelação ontem ali na cozinha. Senhor, todo som maldito que gerenciou a minha vida, seja ele internacional, seja ele do muito passado, seja ele de altos escalões da riqueza e da fineza, né? Desse mundo, da inteligência desse mundo, os sons das óperas, os sons aí, pai querido, dos grandes tocadores de piano, os que formaram músicas inteiras, sinfonias, mas que estavam consagradas ao adversário para me aprisionar, as terapias que eu entrei, que liberavam sons malditos, todo esse conluio das trevas para me manter nos lugares de prisões através dos sons da religião, dos tabaques, atabaque, sei lá como chama isso, acho que é atabaque, dos afoxés, daquilo que são os pandeiros aí da vida. Não estou falando que não se possa tocar pandeiro, porque a Bíblia fala do pandeiro na casa do Senhor. Miriam tocou pandeiro. Estou falando da frequência e do som que determinados instrumentos liberam, invocando o adversário. Então, que você e eu estejamos atentos àquilo que Deus está falando e libere, peça para Deus. A ata está sendo escrita e eu quero agora que o Senhor visite o livro das transgressões, da iniquidade e dos pecados meus e dos meus geracionais, do meu país. Sons que, como é o canto da sereia, daquela mulher perversa, o som da saciedade sou eu, o canto da saciedade sou eu. É nada, é a voz de Cristo. Então precisamos entender que há coisa que vem para nos influenciar, nos prender. Você vai entrar com autoridade na presença de Deus. Eu sou ilustre, eu tenho uma vida nova, o Senhor está me visitando.
Faça isso com fé, com autoridade, não com uma obra. Ai, eu estou saindo. Não, eu estou saindo. Coisa firme, dentro daquilo que é a sua personalidade. Minha personalidade é um pouco mais agressiva nessas coisas, não é? Tem gente que fala, essa irmã é violenta. Então, eu não sei se eu sou violenta, eu sei que eu tenho uma fé no meu Senhor. Então, em nome de Jesus, faça a sua maneira, mas faça de todo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Antes eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, somos tua igreja, tua noiva. Ah, que alegria. Que alegria é saber que tu tens se movimentado dos céus para ouvir, Senhor, esse pequeno rebanho diante de ti. Obrigada porque tu tens enviado os teus anjos, talvez agora, para fazer um decreto novo a nosso favor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque as páginas dos livros que concernem a cada um que aqui está e que vão assistir e ouvir com ouvidos, dando crédito, Pai querido, ao novo som que tu estás liberando, Pai querido. Obrigada, Senhor, porque tu estás apagando pelo sangue do Cordeiro cada uma dessas páginas. Vamos tomar posse. Como Jabes apresentou-se diante de ti, falou, Senhor, minha identidade trocada, porque o meu futuro não será de maldição. Ah, Senhor, vem sobre nós cada vez mais e nos lava e nos limpa do nosso pecado. Nos faz mais alvos que a neve. Brancos, ó Pai querido, e aceitos por ti, Senhor. É isso que queremos, é isso que precisamos. Visita-nos na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, vamos lá, diga assim comigo. Aleluia. Pai, eu me chamava, coloca o teu nome aí. Pai, eu me chamava Fátima. E eu era aflita, cheia de aflição, cheia de pesar, e o meu odor de aflições subiam diante de ti. Mas agora eu quero me reconhecer que sou ilustre, porque o meu Cristo vivo está dentro de mim. Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Então eu sou rica, eu sou importante, eu sou honrada, porque o Cristo vivo habita dentro de mim. Deus, eu entendi, eu recebo, eu tomo posse, eu desfruto e eu vivo. O que tu tens para mim? Porque eu decidi buscar o Deus, Elohim, o que governa, para mudar o meu destino e a minha sorte. Eu decidi buscar o Israel, o Deus que mudou a personalidade de Jacó, transformando-o totalmente. Eu decidi, e Jacó foi tocado no seu andar, com o manco. E depois, novamente, foi tocado na sua caminhada para ser governante também. Duas manifestações do toque do mesmo Deus. Um para vencer a morte e o outro para vencer o medo de ser governante no Senhor. Depois que Jacó foi tocado a segunda vez, ele passou a ter 12 tribos de Israel. Não era mais Jacó e seus 12 filhos, mas era um lugar de assentamento, de governo. É isso que eu e a minha casa teremos, porque o Deus que muda a identidade traumáticas, presa a sons, a circunstâncias, a traumas, está fazendo. Ele está me libertando, me liberando dos lugares de cativeiro. Em nome de Jesus, porque eu ouso falar para o meu Deus, tomara que tu me abençoes, que tu me faças prosperar, que os caminhos diante de mim estejam abertos. Tomara
que tu alargues o espaço do meu território, os lugares onde eu coloco os meus pés, para ferir a terra, para tomar posse. Tomara que o Senhor coloque a tua mão sobre mim e a tua mão me guie e me leve pelos caminhos planos, dos teus planos, do teu desenho, do teu propósito para mim e para minha casa. Tomara que o Senhor venha agir contra todo mal que queira vir contra mim, porque não produzirei aflição, nem o cheiro da aflição, porque não tolerarei as maldições sobre a minha vida. Não tolerarei Adão na minha vida. Não tolerarei as trevas na minha vida. Sou ilustre, porque Deus ouviu a minha oração. O Senhor atendeu, concedeu. Ele está caindo sobre mim, aleluia. Ele está atacando aquilo que me prendia. Ele está colocando dentro de mim aquilo que eu serei nele, aquilo que eu sou nele. Ele está visitando o meu passado cruel, obscuro, promíscuo, ególatra, limpando o meu passado e colocando um destino e uma esperança, e o que é bom a meu respeito e a minha casa. Em nome de Jesus, porque Ele ouviu, sim, a minha oração. Amém? Amém? Agora eu vou orar. Agora eu vou orar, creia nisso. Amados, há um novo DNA para nós. Um DNA livre das maldições. Agora eu vou orar. Meu esposo falou que a renúncia passada eu gritei muito e ficou tudo picado, não é? Então, por favor, se eu começar a gritar, alguém aí me ajude, fala, ei, assim, falou essa mão, faz alguma coisa aí, o apóstolo também, eu pedi para ele fazer o favor de me avisar, mas avise também, para que eu não venha atrapalhar a movimentação de Deus por causa do tom da minha voz, amém? Pai, em nome de Jesus, nós tomamos agora autoridade a favor dos teus filhos, crendo ao Rei da Glória que a ata santa já foi escrita a nosso favor. Em nome de Jesus, como autoridade no reino espiritual, como ministra da tua palavra, eu me levanto a favor da minha casa e a favor dos nossos filhos, os teus filhos, e aqueles, ó Rei da Glória, de alguma maneira que têm contato conosco. Em nome de Jesus, nós quebramos a força das regências, dos governos malignos. Toquei. Em nome de Jesus, sejam desligados os altos escalões da maldade, que sejam transportados agora as nossas vidas para o reino do Filho do teu amor. Em nome de Jesus, que nossos pés sejam arrancados desses lugares. A nossa alma siga aquilo que o Espírito está falando. E esses espíritos de miséria, esses espíritos de uma roupa rota, em nome de Jesus, de roupas miseráveis, em nome de Jesus, agora, os sons do céu que colocaram esses trapos de imundícia, nas nossas vidas, agora, sejam colocados por terra, sejam arrancados, em nome de Jesus. A nossa veste não é veste de miséria, nossa veste é veste de reais, são vestes reais, veste-te da tua realeza, diz a palavra de Deus. E nós tomamos posse dessa manifestação do Senhor a nosso favor. Obrigada porque tu estás conosco. Tu estás avalizando esta renúncia, Pai. Esta entrada no reino espiritual, falando para o adversário, devolve o que é nosso. Em nome de Jesus, essas vestes sejam derretidas pelo poder do fogo dos olhos santos do Senhor. Porque assim ele se apresentou à igreja de Tiatira. Ele tem os olhos de chama de fogo, e os teus olhos queimem toda a manifestação da tolerância, da passividade, em nome de Jesus. Papai, nós declaramos que as casas, as fortificações de silêncio, onde a tua voz, a tua frequência, o som, as frequências
que dominavam o nosso ouvido agora caiam por terra, em nome de Jesus. Nós declaramos que o nosso ouvido está ligado aos sons do céu, e são sons de arrependimento, de despertamento, são sons que vêm do fôlego do nosso Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Papai, nós declaramos que os lugares de cativeiro, como prisioneiros de guerra, como coisas ilegais, hologramas, projetos, ó Pai querido, ilegais que têm se manifestado contra nós, esses cativeiros sejam desfeitos em o nome de Jesus, para a glória de Deus. E as prisões, aquelas, ó Pai querido, que o adversário tem legalidade para nos levar. Tu estás dizendo que uma nova ata foi escrita, e nós estamos te pedindo agora que faça valer o som da tua voz que nos liberou agora, dizendo somos inocentes. Então, que as cadeias sejam abertas, que as algemas caiam, que as prisões nos pés caiam, em nome de Jesus, as correntes nos pés caiam, as correntes e manifestações das trevas, os espinhos, os abrolhos na mente, caiam, em nome de Jesus, no poder daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Esses ambientes são desfeitos, prisões são abertas, algemas caem, porque para isso se manifestou Jesus, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, destruindo-as até o final. Em nome de Jesus, papai, toda a atmosfera de sedução e morte seja dissipada agora pelo sopro da boca daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus, e que as frequências que alimentavam esta malignidade, nos arrastando sem forças para este lugar, comecem a receber a oposição daqueles que foram vivificados pelo teu nome, pelo teu poder, pela tua palavra, pelo teu amor, em nome de Jesus. Que nós nos levantemos agora e estejamos prontos para resistir às investidas das trevas nessas áreas que apresentamos diante de ti. As geracionais, as que nós produzimos, e agora a favor também da nossa linhagem. Nós dizemos, cada uma das linhagens que aqui estão, elas são livres para caminhar diante do Senhor. Nós declaramos que nós, na nossa geração, somos livres para caminhar diante do Senhor. E nós dizemos, as gerações passadas, guardiões de linhagem, que vêm trazendo os seus espíritos obsessores, os seus espíritos de maldição, os seus espíritos familiares sejam quebrados agora, em nome de Jesus. O poder de Deus se manifeste. Nós arrancamos, ó Pai querido, pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu nome, o teu amor, cada vida que o adversário já tinha como favas untadas. Nós arrancamos neste lugar e dizemos, fragmentos de alma que foram produzidos por essas manifestações de trevas, voltem para cada alma aqui apresentada, em nome de Jesus, e que volte pelo sangue do Cordeiro, esteja limpo, purificado, para integrar um vaso limpo, perfeito, íntegro na presença de Deus. Declaramos que o Espírito que cura, declaramos a força de Jeová Rafá. Estamos ainda debaixo dessa frequência, porquanto começou Judá, começou Issacar, Iar de Deus, e começamos agora em Zebulon. E Pai querido, a exaltação para nós. Então declaramos que somos vasos íntegros na presença de Deus, porque é a cura para nós. As rachaduras estão sendo quebradas, estão sendo tapadas em nome de Jesus, estão sendo retificadas, restauradas pelo poder do Betumi, chamado Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos que o nosso povo caminha na paz do Senhor, e os decretos que foram construídos agora pelo poder da tua palavra, que foi liberada para nós, se manifestem no meio de cada casa, de cada família, de cada pessoa aqui representada, porque tu és Deus de fidelidade. Te louvamos, te adoramos, te bendizemos. O Senhor é Deus. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Vou terminar essa oração, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo teu poder, pela tua força, pela tua graça, pela tua misericórdia. Tu és santo. A manifestação da tua graça, Pai querido, está em nós e é sobre nós. Nós cremos. Lava as nossas armaduras agora, que saiamos desses lugares espirituais de batalha, lavados, e nada, absolutamente nada vai nos causar dano, em nome de Jesus. Declaramos, sim, a liberdade do Cristo vivo, porque para isso o Senhor nos chamou, para a liberdade. E se Cristo nos liberta, se o Filho nos liberta, verdadeiramente somos livres. Muito obrigada. Recebe honra, glória, majestade e poder para sempre. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amanhã voltamos, querido.
Você que trouxe, fez a sua Santa Ceia, eu esqueci de fazer a minha. Amém? Mas você que fez a sua Santa Ceia, eu vou terminar aqui, mas vou tomar a minha Santa Ceia. Então, tome aí diante do Senhor. Pai, essa Santa Ceia de selagem desses lugares que eu saí e estou recebendo algo novo da tua parte, é em mim, é por mim. A vida de Deus é por mim. Então, faça isso em nome de Jesus. Vou fazer, assim que acabar aqui, já vou lá fazer. Amém, queridos? Me perdoem o esquecimento, mas faça isso em nome de Jesus. Amém? Amanhã vamos entrar com uma palavra sobre Pentecostes e domingo vamos celebrar o nosso Pentecostes em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Shalom, shalom. Até amanhã, em nome de Jesus, às 7h30, querendo o Senhor, e eu creio que Ele quer. Amém? Muito obrigada. Shalom, shalom. Aleluia. Graças a Deus.